Olá, tudo bem, pessoal? A aula de hoje vai ser voltada em por que a grande demanda de informação dificulta na hora de você chegar à fluência, na hora de você progredir no inglês, tá bom? Então, a aula vai ser voltada a isso. O nome, né, o tema é Puzzle de Informações, tá bom? Vou passar aqui para vocês verem. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Lá, então, Puzzle de Informações. Eu não compartilhei a tela. Vamos lá, então, aqui. Isso mesmo. Então, o que que acontece? Por que que existe esse puzzle de informações? Nós temos vários conteúdos, né? Muito conteúdo em grande escala nessas mídias que a gente tem hoje, né? A tecnologia, né? Ela permitiu que a gente tivesse uma grande demanda de informações por meio de YouTube, por meio de Instagram, por meio de Facebook, por meio de blogs, por meio de sites, e etc. Televisão também. Então, assim, devido a essa grande escala de informações, a gente está com um puzzle de informações. Por que eu digo puzzle? Porque, assim, o que é um puzzle? O puzzle, na verdade, nada mais que é um quebra-cabeça. Então, assim, você tem uma peça aqui, uma peça ali, uma peça em outro lugar. Então, assim, você tem várias informações espalhadas, né, por vários lugares. Tem uma informação aqui no YouTube, tem uma informação aqui no Instagram, tem uma informação aqui no Facebook, tem uma informação no blog, tem informação no site. Isso se torna um grande puzzle. E aí o que acontece? Mesmo com tanta informação, surge uma dúvida. Por que que tem tanta informação, tem tanto conteúdo, né? Estou falando na questão do inglês. Por que existe tanto conteúdo em inglês? Por que existe tanta informação em inglês e apenas 1% da população no Brasil é fluente? Por que será? Né? Porque se a informação, o problema não é a informação, o problema não está nisso. Porque informação a gente tem bastante. E às vezes, muitas vezes, né? Muitas das vezes, a informação também é de graça, né? Você vê lá, Insta, né? O nome de alguns teachers, né? Então tem lá, tem alguém passando informação para você, mas por que que apenas 1% da população, somente eles são fluentes? Bom, por que que eu falei do puzzle? O que que é um puzzle, né? Repetindo novamente, um quebra-cabeça. O que acontece com o quebra-cabeça? Você precisa ligar uma peça com a outra. Então, a grande dificuldade das pessoas é tentar ligar, é tentar, tipo, colocar uma pecinha junto com a outra, é fazer essa ligação. Então, quando você tem muita informação e você não sabe aonde colocar, você não sabe organizar a sua mente, não sabe organizar a sua cabeça, para que você consiga estudar aquilo de uma maneira eficiente e de uma maneira que vai te ajudar a progredir, aí está o problema. Aí você acaba desanimando, porque você não está entendendo o que você está estudando, você acaba, às vezes, ficando mais perdido do que achado, né? Às vezes a gente assiste alguns vídeos e parece que a gente fica mais confuso do que antes, né? Ah, assisti um vídeo lá, eu tava confusa, mas depois que eu assisti, fiquei mais confusa ainda por causa disso. Porque a grande demanda de informação, apesar dela ser boa, ela tem esse lado ruim de que é muita coisa para você entender. Então, esse método que eu criei, né, YK Fluency, ele tem como objetivo, né, ele ajudar você a começar a organizar a sua mente, a organizar a sua cabeça, para que você consiga chegar à fluência, para que você estude de uma maneira eficiente, aproveite o tempo que você esteja estudando, não apenas fique pegando coisas aleatórias para estudar, não é isso. Eu quero que você foque no que você estuda, né? Por isso que a gente faz esse passo a passo, eu faço questionário com vocês, para vocês terem autoconhecimento, falo um pouco sobre a organização, sempre falo muito sobre organização de estudos. Gente, organização é uma coisa muito importante. Leve isso para sua vida, leve isso para vários setores da sua vida, várias áreas da sua vida. Quando você começa a se organizar, não só em questão de estudos, mas em questão de trabalho também, em outras áreas da sua vida, você começa a fazer o quê? Você começa a colocar as coisas no lugar e o resultado sempre vai ser melhor, porque você consegue mensurar, entendeu? É, além de professora de inglês, também sou terapeuta. Então, pode ser que algumas dicas, né, alguns conselhos que eu vou estar dando para vocês, vocês também podem aplicar em outras áreas da vida também. Então, organização é muito fundamental. Antes de você começar um novo projeto, você precisa se organizar e mensurar esse projeto, entendeu? Então, o que é importante a gente fazer agora? A gente vai começar a organizar os seus estudos, tá bom? E a primeira coisa, né, que eu queria que vocês entendessem era isso, sobre
o porquê que a gente fica perdido, né? Por causa dessa demanda muito grande. Eu chamo isso de puzzle. E a segunda coisa que eu coloquei aqui como primeiro, porque, na verdade, porque esse é o primeiro segredo. Esse aqui é a primeira explicação, mas esse é o primeiro segredo da fluência. Qual que é o primeiro segredo da fluência? É que você precisa estudar 5 áreas do inglês. Até deixei aqui em vermelho para dar esse destaque. Então, lembre-se disso, tá bom? Primeiramente, você vai lembrar disso aqui, do puzzle, e depois você vai acabar entendendo numa continuidade com essas 5 áreas do inglês, tá bom? Então, é muito importante que você entenda que é importante estudar 5 áreas do inglês para você chegar à fluência. Porque o que acontece? Como no meu caso, eu estudava muito grammar, estudava muito writing, reading mais ou menos, listening quase nada, speaking muito menos ainda. E aí, o que acontece? Você acaba sendo uma pessoa que entende muito de gramática, eu entendia muitos conceitos, mas eu não conseguia aplicá-los. Eu aplicava, às vezes, na questão da escrita, mas na questão da fala eu não conseguia aplicar, entendeu? Então, tem muito essa coisa. A gente vai entender sobre isso. Conceito e aplicação, tá bom? Vou estar explicando para vocês sobre isso, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu quero que vocês entendam isso primeiro, tá? Essas 5 áreas são muito importantes. Cada uma delas tem uma importância. Grammar, gramática, você vai estudar o quê? Conceitos sobre aquele determinado ponto gramatical, tempo verbal, preposição, etc. Reading, leitura. É muito importante você aprender a ler em inglês. Mas como que é? É apenas ler qualquer coisa? Que tipo de coisa eu posso ler? Bom, writing. Writing é a escrita. Listening, a parte de você ouvir. Speaking, a parte de você falar, entendeu? Que é muito importante, tá? E como você pode trabalhar todos esses tópicos, né? Eu dei 2 sugestões, tá bom? Você pode trabalhar todos eles em um dia, 15 minutos em cada um deles, daria equivalente a 1h15, tá bom? Porque são 5 áreas, né? Então, 15 minutos cada uma delas dá 1h15. Ou um tópico por dia, tá bom? Por exemplo, segunda a sexta. Segunda eu vou estudar grammar, terça eu vou estudar reading, quarta eu vou estudar writing, quinta eu vou estudar listening e sexta eu vou estudar speaking, tá bom? Então dá para fazer isso também. Aí isso varia conforme a sua rotina. Tem pessoas que preferem estudar as 5 áreas, né? Fazer as 5 áreas num dia só. Eu também acho legal, mas para você fazer isso, você precisa cronometrar, tá? Você precisa cronometrar e a hora que der os 15 minutos você para, tá bom? A não ser que você tenha mais tempo, sim, e consiga estender para mais 5 ou 10 minutos, tá bom? Mas não você vai parar, certo? Então, você pode cronometrar. Por exemplo, faz de conta, eu vou estudar às 7 da manhã. Então, das 7 às 7h15 eu vou estudar grammar, 7h15, 7h30, reading, 7h30, 7h45, writing, 7h45, 8 horas, listening, das 8 às 8h15, speaking, tá bom? Então, você tem que cronometrar esse tempo. Pega um relógio, vai cronometrando, coloca alarme, tá? E você vai fazendo isso, tá bom? E por que que isso ajuda na memorização, gente? Por quê? A questão, né, que a gente entra um pouco na parte de neurociência agora, tá bom? Que também é uma das minhas formações. O que que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro ele trabalha com conexões, conectivos, entendeu? Então, quando você trabalha o mesmo vocabulário, coloquei aqui, o mesmo tempo verbal ou tópico gramatical, você acaba instigando, né? Você acaba facilitando a memorização, porque ele acaba criando conexões dentro do seu cérebro. Então, tipo assim, o que você vai fazer? Você vai pegar um tipo de vocabulário ou um tipo de tempo verbal. Por exemplo, eu fiz lá uma lista de vocabulários, eu fiz lá, tipo, uma lista lá de 10 palavras novas que eu aprendi, sei lá, em uma série, ou aprendi numa leitura que eu fiz. E aí eu isolei esse vocabulário novo, essas 10 palavras, ou essas 5 palavras que seja, tá bom? Quanto menos palavras, é mais fácil de você conseguir criar conexões. Por exemplo, se você vai praticar 5 minutos, quer dizer, 15 minutos em cada uma das atividades, todos eles em um dia, como eu falei para você, você pode pegar e trabalhar umas 5 palavras novas, entendeu? Aí você vai aplicar as 5 palavras novas, você pode tentar replicá-las no writing,
Você pode tentar replicá-las no speaking, entendeu? Então, você tentar ver áreas que você pode replicar. E de onde eu vou tirar essas palavras? Você tira do reading, você tira do listening, tá bom? E você reforça eles no grammar. Como que eu reforço uma palavra no grammar? Você pode pegar um ponto gramatical também. Então, aqui eu posso escolher vocabulário novo e tempo verbal para reforçar? Pode. Às vezes o tempo verbal não precisa ser um tempo verbal um tempo verbal novo. Às vezes um que você quer reforçar. Por exemplo, eu sei simple past. Eu sei passado simples, mas eu preciso reforçar. Então, eu peguei um vocabulário novo, 5 palavras novas que eu quero estudar hoje, eu vou reforçar isso. Então, o que você vai fazer? Você vai ir lá em gramática, na hora que você for estudar gramática, você vai dar uma pincelada na gramática e você vai usar aquelas 5 palavras novas que você quer reforçar, entendeu? Tá? Leitura, como que eu posso fazer isso? Você pode tentar procurar no Google, existem vários exemplos de palavras. Você pode tentar procurar frases, exemplos que contenham aquelas palavras, entendeu? A gente pode mostrar aqui como você vai fazer isso, né? Deixa eu até anotar aqui. Vamos procurar palavras. Vou fazer uma aula explicando sobre isso. Tá bom? Certo? Então, você pode procurar algumas palavras novas para te ajudar. Certinho? Então, pode fazer isso também. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí, você vai fazer isso. Você vai clicar. Eu vou abranger um pouco melhor, gente, sobre o plano de estudos em outras aulas também. Então, não fiquem preocupados. Eu estou apenas pincelando para vocês entenderem melhor como que faz isso. Tá bom? Então, lembre disso, reforçar tanto o vocabulário, tanto com o tempo verbal. Por exemplo, vou fazer um exemplo com o tempo verbal. Eu vou estudar sobre presente ou presente contínuo. Presente contínuo, colocar presente contínuo. Eu vou pegar e eu vou usar todas essas áreas e falar só apenas de presente contínuo. Por exemplo, eu vou assistir alguma coisa, uma série em inglês, e eu vou prestar em presente contínuo, toda vez que tiver um gerúndio também. Mas a gente tem que tomar cuidado, que nem sempre quando tem o gerúndio quer dizer que está no presente contínuo. Então, eu vou fazer essa ligação, eu vou fazer essa comparação. Será que está mesmo no presente contínuo? Qual é o conceito do presente contínuo? Eu vou estudar o conceito em gramática, eu vou tentar, quando for ler, procurar frases que contêm o presente contínuo, eu vou escrever, vou dar exemplos do presente contínuo, eu vou, quando for assistir alguma coisa, eu vou ver, eu vou explorar lugares onde tem o presente contínuo, tá bom? E eu vou também falar presente contínuo também, certo? Então, é praticamente isso, tá? Vamos lá. Gramática. A gramática sempre vai ser a base, né? Como que você vai começar a montar os seus estudos. Ele sempre vai ser a base para ele. E você pode usar o Grammar Skeleton. Na verdade, esse Grammar Skeleton foi baseado no módulo seguinte, onde vai ter esses tópicos, tá bom? Então, você pode dar uma olhadinha lá nos módulos que vai ter esses tópicos aqui, certinho? Então, ele foi baseado praticamente naquele módulo, tá? Você pode criar também seu próprio esqueleto, tá bom? Você pode criar esses próprios tópicos que você quer estudar. Por exemplo, eu particularmente assim aconselharia que você usasse esse tópico aqui, mas você também pode criar o seu. O que você pode fazer? Você pode criar vários esqueletos. Por exemplo, você pode fazer um esqueleto de tópicos que você já sabe, para você às vezes reforçar de vez em quando. Você pode criar um outro esqueleto de tópicos que você ainda não sabe, não, que você sabe, mas você tem um pouco de dificuldade, você quer reforçar. E o terceiro, você pode criar os tópicos futuros que você precisa aprender, tá bom? Então, você pode criar 3 tipos de tópicos, 3 tipos de esqueletos, quer dizer, com diferentes tópicos, tá bom? O primeiro, de coisas que você já sabe, você quer reforçar. O segundo, de coisas que ainda você tem um pouquinho de dificuldade, né? Às vezes você sabe o conceito, mas não sabe aplicar. E o terceiro, com coisas que você ainda não sabe, que ainda é novo para você, tá bom? Aí, o que você vai perguntar quando você for criar esse esqueleto, né? O que eu já sei, como falei, tem o tópico do que você já sabe. O que eu ainda não sei, né?
Onde eu travei? Sei o conceito, sei aplicar? É importante você se perguntar isso, né? O que que eu não sei? O que que eu sei o conceito, mas às vezes eu não sei aplicar? O saber o conceito e não saber aplicar é aquele segundo esqueleto que eu falei. Aquele esqueleto onde você até sabe como fazer o exercício, mas você tem um pouco de dificuldade de fazer, né? Tipo, você entende alguns conceitos, mas na hora de aplicar você tem um pouco de dificuldade. Então, é um tópico que você pode trabalhar, tá bom? Então, você pode fazer isso. Certinho, pessoal. Ver que tem aqui os tópicos, né? Eu coloquei aqui, geralmente é o sumário da próxima aula, né? Da aula 1, mais ou menos. Tem esse sumário aqui no PDF. Então, praticamente copiei aqui, tá bom? Mas você pode criar seus outros tópicos. Esses tópicos, eles são mais ou menos de nível básico a intermediário, tá? Então, é isso aí. See you guys, né? Até a próxima aula. Bye, bye.